conversa, mas eu julgo que estamos a elaborar um erro desde o primeiro minuto desta tertúlia. Em primeiro lugar, só estamos a tratar de fé diver, de paixões, e precisamente por estarmos a abordar questões relacionadas com sensibilidade, eu julgo que há três vetores diferentes que poderiam ser afigurados de uma forma construtiva para um debate entre republicanos e monárquicos. Em primeiro lugar, há uma dimensão psicológica que nós evitamos quando tratamos da questão da república versus monarquia. Esteve muito na moda e felizmente teve recobro ultimamente com toda esta série de biografias. Tentássemos auscultar a história na sua dimensão mais profunda, que é humana, que tem a ver com os comportamentos e com os impulsos e com as atitudes que as pessoas assumem. Eu creio que a questão fundamental da questão do regime em Portugal não é de natureza teórica e politológica e constitucional, é uma questão de ressentimento. Passo a explicar. Eu julgo que aquilo que nós temos desde, talvez, 1820, depois 1834 e particularmente após 1910, é a fabricação de um mito da participação e da adesão popular aos sucessivos regimes, à monarquia constitucional, ao antigo regime da acessão do Ancien Regime, à monarquia constitucional, depois à Primeira República e ao Estado Novo. Mas há aqui uma questão que é importante, é que há um senhor espanhol que toda a gente conhece, que escrevia belíssimas biografias, chamado Gregório Marañón, que escreveu uma biografia chamada A Biografia do Ressentimento, e que ele diz precisamente isto, que aquilo que são as volições, os impulsos das pessoas, dos políticos, exprimem-se politicamente sob uma forma racional, racionalizada, de qualquer coisa que está anterior à política. E o que nós vemos em Portugal é que todo o combate foi feito contra a liberdade, isto é, contra o período que há pouco eu contestei a sua observação. Se houve momento em Portugal em que houve maior liberdade de expressão, de criatividade, de oposição, de crítica, de polémica, o período mais rico e intenso do ponto de vista de agitação intelectual e cultural foi precisamente no período da monarquia constitucional. Subrepticiamente, ao longo de décadas, esse ambiente de liberdade em que Portugal estava muito próximo da Europa e das correntes do pensamento europeu foi sendo minada pela introdução de fatores de desagregação da cidadania que estava em construção. E o que aconteceu é que os republicanos, aqueles que se opunham à instituição, à chefia hereditária do Estado, serviram-se dos meios mais soezes, mais ordinários, mais baixos para destruir a monarquia. Não houve debate político. E os senhores republicanos sabem perfeitamente que há autores que a inteligência portuguesa do século XIX, como lembrado Essa, que é um autor indiscutível, é um cosmopolita, para o Essa de Queiroz nunca se pôs a questão do regime, para ele era um dado da identidade nacional. Nesse ressentimento que se faz pelo sarcasmo, pela piada, pela questão da genética dos reis, há uma questão importante que é do ressentimento, que são ressentidos, que se tornaram republicanos por ressentimento. E eu lembro-me de duas pessoas que são habitualmente muito gabadas e que são a expressão máxima disso. Um deles chamava-se Guerra Junqueiro. Como sabem, o Sr. Guerra Junqueiro traficava peças de contrafação e queria vendê-las ao rei Dom Carlos. E o rei descobriu e passou a comprar diretamente ao produtor. A essência do republicanismo do Guerra Junqueiro tem a ver com isso. Outro senhor era um senhor muito rico, um senhor alpinista e trepadurista, faz parte da alta burguesia. Como sabem, a plutocracia em todo o mundo é o maior inimigo da monarquia, porque a lógica desta gente é que se não posso comprar, deito-lhe fogo. E em todo o lado, a gente, eu como sabem, moro na Tailândia e é uma monarquia constitucional. E o movimento mais forte contra a monarquia é pago por essa gente. Há um outro nome que é o Sr. Grandela. O rei Dom Carlos, como se fazia parte, era um hábito da sociedade lisboeta. Todas as semanas descia pelo Chiado para fazer as suas compras. E uma vez o Sr. Grandela quis que lhe comprasse cobertores. E esses cobertores desses já tenho muitos, até os mandei para a Guiné. E a partir daí passou o Sr. Grandela a ser um assumidíssimo republicano. Eu não queria transformar isto também, reduzir ao nível da caricatura. Mas há também
há outras questões. Foi a imprensa republicana, pelo móvel da inveja raivosa, que encharcou e destruiu o ambiente de verdadeira liberdade que se vivia em Portugal, que tornou possível que um senhor chamado António Albuquerque escrevesse uma obra que foi proibida, e que foi o maior erro eventualmente, chamado O Marquês da Bacalhoa, e que pedia declaradamente a morte, o abate do porco, que era o rei, era o chefe de Estado, coisa que os monárquicos nunca fizeram em relação a nenhum presidente. Eu tenho maior respeito pelo seu pai, tenho maior respeito por todos os titulares, são os nossos chefes de Estado, devemos respeitá-los enquanto tal. E depois, quando essa república surgiu, porque nós, monárquicos, somos verdadeiros republicanos, e por razões de outra natureza que poderia explicar assim se me dessem tempo, estamos ao nível da psicologia. Essa república, que não tinha bases ideológicas, e se as tinha eram antiqualhas do século XIX, de meados do século XIX, de um positivismo raivoso, que gerou racismo legislativo em relação à África. Foi terrível. Jacobinismo, perseguição e intolerância perfeitamente irracional em relação à cultura popular, que era a cultura religiosa do povo português. Não falando nos cárceres privativos, não falando na demissão dos bispos. Ainda ontem li uma carta curiosa da rainha Dona Amélia, estou a tratar dessa, diga? As cruzadas foram há 1000 anos. Eu não estou a falar disso, estou a falar do período de maior liberdade existente em Portugal. Não é na minha opinião. Nós temos que falar com o mínimo de substância histórica. A Primeira República instaurou, anulou a separação dos poderes, juntou-as, os juízes eram nomeados pelo governo, a imprensa foi proibida, a imprensa da oposição ao regime, por várias vezes. Restringiu o sufrágio, impediu o sufrágio às mulheres, coisa que já estava inervis em alguma legislação dita avançada a partir de 1906. O presente não me interessa, porque o que nós não podemos compreender no presente é o caso, outro caso são os mitos. O mito do absolutismo. Não há Estado moderno, qualquer que seja a sua forma, que a partir do século XVI não tenha passado por um momento, foi o caso português, foi o caso espanhol, foi qualquer outro, de concentração do poder no Estado. Mas quem ler os livros das moradias, como sabem, eram os recenseamentos que se faziam desde a Idade Média, qualquer pessoa ascendia automaticamente à nobreza, ao contrário do que se diz. É essa pecha, esse vício que é produto da falta de informação das pessoas do ponto de vista historiográfico, cultura histórica, meus senhores, isso é que é necessário. Qualquer homem, filho de mesteiral, isto é, operário, especializado, que entrasse no primeiro galeão, a primeira nau para a Índia, subia automaticamente à nobreza. Temos os livros... Mais? Não estamos a falar de história. Estamos a dar alguma substância ao que nós estamos a falar. Voltar da Índia. É normal isso. Isso não é normal. Uma pessoa pode concorrer e... Não estamos a falar de hoje. Está a ver? Esse é o domínio técnico da coisa, que não me interessa e podemos falar a seguir. Não estou a falar de 1000 anos. Por favor. Outro mito, o mito da desigualdade. Havia normas que podia-se ascender à nobreza. Sabe qual era a porcentagem de nobreza em Portugal? Diga, sabe qual é a porcentagem? Qual é? Sabe qual é a porcentagem de pessoas que faltavam da Índia? Nós estamos a falar da Índia, ainda já ficou para trás, está muito longe. 10% da população portuguesa pertencia à ordem, à dita nobreza, e há outra coisa, para além da nobreza, é outra coisa que habitualmente as pessoas evitam falar. Havia legislação e as próprias convocatórias das cortes, até ao século XIX, havia o chamado Estado intermédio. As pessoas, a partir do século XVII, passou a funcionar de facto um sistema meritocrático. A velha aristocracia, as grandes famílias não tinham importância nenhuma. Se fizermos o recenseamento dos titulares ministeriais a partir de Dom João V, são tudo homens com uma ou duas gerações de nobilitação. E mais ainda, qualquer indivíduo, isto até seria um incentivo para o empreendedorismo, qualquer homem em Trás-os-Montes
que produzisse, que ultrapassasse a produção, por exemplo, de cânhamo, era imediatamente feito nobre. Sabia disto, não? Não sabia. Outra coisa. Não, desculpa. Não era assim, mas eu tinha outras finalidades, como sabe. E eu gostaria, estas questões são importantes porque têm a ver com a memória nacional e têm a ver com outra coisa. A verdade é que havia uma. Estamos a falar em nobreza, não no sentido que habitualmente os senhores falam. Estamos a falar de uma elite. A falsa elite começa de facto a surgir no século XIX. E deixa de haver uma elite social enquanto corpo de elite para passar a haver pura e simplesmente uma elite política. O que é que temos atualmente? Qual é a diferença entre um visconde e um barão do rotativismo e uma pessoa que neste momento recebe funções pelo facto de estar associada a grupos? Isto funciona tudo com pluribecas, com grupos, com panelinhas, com interesses. E portanto essa ideia de que nós não somos neste momento uma verdadeira república, a verdadeira república de facto era a congregação de todas as forças sociais que faziam juntas a monarquia.